Pessoal, agora nós vamos falar sobre botoeiras e lâmpadas sinalizadoras. Então temos aqui um botão de emergência. Primeiramente, o que é a botoeira e a lâmpada sinalizadora? A botoeira serve para ligar um comando, para acionar um comando elétrico, e a lâmpada para sinalizar que o comando está ligado ou desligado. Então vamos falar primeiro do botão de emergência, que é esse aqui. Ele também é chamado de botão cogumelo. Por quê? Ele tem um formato de um cogumelo. Por que ele tem esse formato? É um formato anatômico, para quando o operador for acionar ele no caso de emergência, ele usa a palma da mão. Por quê? A palma da mão teria mais força para acionar ele, melhor que com o dedo. E na hora da emergência, a mão seria mais rápida e é mais fácil. Então, é usado esse tipo de botão, a parte em cima é mais aberta, como se fosse um cogumelo, por isso que ele é chamado de botão cogumelo. Ele usa um contato fechado, por hora que você acionar ele abre, abrindo o circuito. E ele é colocado aonde, pessoal? Quando tem uma máquina, que o pessoal vai trabalhar na máquina, ele é colocado no painel. Mas geralmente ele é colocado sempre em paralelo na produção. Tem uma esteira, tem a esteira da produção, é colocado vários em paralelo. Por quê? Se o operador estiver trabalhando, tiver que parar a máquina de emergência, ou por motivo de segurança, para ninguém se machucar, tá perto dele, ele só bate e desliga o circuito. Está lá perto, lá ele bate, desliga o circuito. Vai funcionar? Ele dá um giro aqui para a direita, sentido horário, ele volta ao normal e o sistema está ali, está liberado para funcionar normalmente. Então ele é colocado na esteira ou no campo aberto, onde o operador está trabalhando, está colocado ali perto dele o botão de emergência. Em qualquer situação ele vai lá e aciona ele. Aqui temos o desenho de um circuitinho simples para acionar um motor. Esse aqui é o botão de emergência, que seria esse aqui. Após ele vem o botão desliga e o botão liga. O que é esse botão? Seria esse aqui. Um botão liga e desliga. Qual que é a finalidade dele? Acionar para ligar um circuito. Então no caso aqui, esse lado verde é o aberto e esse aqui é o contato fechado. Se for no desliga, para desligar o circuito, passa a alimentação no fechado. A hora que tiver que parar, aciona ele e para o circuito. E o lado do contato aberto, você aciona, dá um pulso, fechando o contato de selo do K1, que normalmente é aqui, ó. Esse contato de selo é aqui que ele fica, ó. Do K1, vamos dizer que esse aqui é o nosso K1. Então, a hora que você acionou ele, você dá um pulso no contator, aciona o contator, e mesmo tanto acionamos o contato aberto dele, formando um selo. E esse aqui é o botão que liga e desliga o circuito, com os contatos abertos e fechados. Temos aqui também um botão que é pouco usado, que é o botão de trava. Por que fala trava? A hora que você liga, ele fica travado no lugar. Você quer desligar, você solta ele. Então em conjunto ele já liga e desliga. Por que ele é pouco usado? Porque o mecanismo dentro dele, a parte mecânica, se gasta muito, pessoal. Que é diferente desse aqui. Esse aqui é um pulso. Esse aqui é um sistema mecânico dentro dele. Por acionar muitas vezes, vai gastando. Aqui você tem que fazer ir lá e trocar o botão. Esse aqui, como é só um pulso, você tem menos desgaste dentro dele. Ele dura muito mais tempo. Então esse aqui é muito pouco usado. E esse é mais usado por quê? Esse aqui é mais automático, é como se fosse automatizar um circuito. Você aperta e já funciona. Esse aqui seria mais manual, você tem que forçar ele, vai forçando a parte mecânica interna. São mais usa também, alguns circuitos usa. Muito circuito de compressor que não tem o automático, a pessoa liga, enche o compressor, vai lá e desliga. Ou fica com uma chave geral, você liga lá e dá um pulso. Aí funciona o compressor. Se a pessoa quer desligar, ela desliga a chave geral. Então é usado também, mas é pouco. Aqui temos nossas lâmpadas de sinalização.
Aqui, ó, tem um quadro da alucinação que a gente usa. É amarela, verde, vermelho. Então, seria o que está aqui no desenho. Essa indica que o circuito está ligado. Essa daqui é o circuito está ligado. E essa aqui vai só acionar. Quando acionar aqui e ligar o motor, vai indicar que o motor está em funcionamento. Alertando que está em funcionamento o motor. Quais cores que usa? Depende da indústria. Tem indústria que usa essa daqui como verde e essa aqui como vermelha. Ou tem indústria que usa essa aqui como verde e essa aqui como vermelha, indicando que está funcionando o motor. Amarela. Geralmente põe um relé, para a hora que acionar o relé indicar que o relé desarmou. Então esses aqui são os equipamentos que são usados no comando elétrico. Pessoal, agora eu vou falar sobre relé térmico. O que é o relé térmico? Esse componente aqui. Qual é a função dele no comando? Proteger o motor. Basicamente isso, proteger o motor. Ele que protege o motor. Contra o quê? Curto-circuito, sobrecarga. Se o motor vier a travar quando estiver em funcionamento, ele desarma. Ele desarma o motor. Através do qual? Desses contatos aqui fechados. Ele tem um contato fechado e um contato aberto. Então o fechado abre e o aberto fecha. O que esse aberto serve? Você colocar uma sirene, uma lâmpada para avisar que o circuito ou comando foi desarmado. E esse contato fechado você usa para ligar o seu circuito de comando. Seria em série. Com um botão, aí você passa através do botão de emergência, passa nele e o botão desliga e o botão liga. Então é em série com o seu comando. A hora que der uma sobrecarga no motor, ele desarma. Então aqui temos esse botão aqui, esse parafuso é o parafuso de ajuste da corrente. Aqui você ajusta a nominal do motor. Você tem aqui, esse botão vermelho é um teste. Esse azul aqui é para você dar o reset, a hora que ele desarmar, abrir esse contato aqui, você vem e arma ele. E ele tem uma nomenclatura de automático e manual. O automático, quando você coloca no automático, ele vai estar acionado. A hora que desarmar por aquecimento, porque é um relé térmico, vai dar um tempo, a lâmpada dele vai voltar ao normal, o operador vai apertar o botão do comando e vai funcionar. E isso não vai precisar do eletricista ir lá e armar ele. E com o parafuso no manual, tirando o automático, colocando no manual, o eletricista é obrigado a ir até o campo, ou até o painel elétrico, e acionar ele para poder voltar a fechar o contato para o operador ligar o comando. Qual é a minha sugestão? Sempre deixar no manual. Por quê? Forçar o eletricista a ir até o painel e verificar por que desarmou o comando. Então ele vai lá e verifica por que foi desarmado o comando. Se o motor travou ou o motor já queimou, então força o eletricista até o painel. Então sempre deixar no manual, porque o automático ele não é lá, porque já está sempre pronto para partir. Como que é o funcionamento dele? Então quando ele está funcionando normal, aqui é o contato fechado, aqui é um bimetálico. Então no aquecimento interno, tem umas bobinas aqui, o aquecimento interno vai aquecer o bimetálico, puxando ele para cá como esse desenho, puxa essa mola e abrindo o contato, que seria esses dois contatos aqui. E abrindo o circuito de funcionamento. Então esse aqui é o relé térmico, que vai proteger seu motor. Nós vamos ver no comando elétrico. Agora vamos falar sobre contatores de carga e auxiliares. Aqui é o contator auxiliar. Por que fala contator auxiliar? Ele auxilia ao comando. Ele auxilia a ligação de um contator, uma ligação de uma lâmpada, uma ligação de um temporizador. Como que ele é formado? Aqui na lousa, então eu coloquei, ele tem os contatos dele, 2 abertos, 2 fechados. Aqui seria as bobinas A1, A2, seria essas bobinas aqui, A1 e A2. Ele pode ser ligado em 220 volts, 110,
24 volts corrente contínua, 24 volts corrente alternada. Esses contatos aqui varia, pessoal. Pode ser 2 abertos, 2 fechados, como pode ser 3 abertos, 1 fechado, ou 3 abertos, 2 fechados. Então depende do contator, depende da marca. Então esse é o contator auxiliar. O nome já diz auxiliar, ele auxilia no comando. Agora eu vou mostrar o contator de carga. Esse aqui é o contator de carga. Eu abri ele e vou mostrar internamente. Então esse aqui é o contator de carga. Aqui tem aqui o desenho dele. Esse risquinho significa que a hora que magnetizar a bobina e ele entrar em funcionamento, esses 3 contatos fecham simultaneamente. Por isso que significa esses pontinhos, significa que ele vai fechar simultâneo. Nunca fecha 1 e 2 fica aberto, sempre tudo simultâneo. Então o contator de carga ou de força, que eles falam também, é formado pelos seus contatos aqui, entrada aqui, ó, RST e a saída para o motor. Por que fala de carga de força? É ele que vai ligar o motor. Ele é um contator robusto, já preparado com amperagem alta para ligar o motor. Motor de bomba, motor de ventilador. Como que ele é formado? Ele é formado pela sua bobina, que a hora que se energizar, ela forma um campo magnético. Esse campo vai formar um ímã, puxando esse êmbolo aqui para baixo. Ele está assim, puxa para baixo, fechando os contatos aqui, ó. Fecha esse contato aqui, ó. E energizando para funcionar o motor. Essa bobina aqui, ela vai aqui, nesse caso, ela vai assim, e a base dela tem esse ferro aqui que entra dentro da bobina. Qual é a função do ferro? A função do ferro é nunca deixar a bobina trabalhar sem nada, tem sempre que ter algum elemento aqui dentro. Por quê, pessoal? Se não tiver esse elemento aqui, a bobina ela queima. Então tem que ter esse ferro para a bobina não queimar. Tem que ter alguma coisa que preenche esse vácuo. Seria o ferro. Senão o que acontece? Se tiver assim nada aqui, ó, o campo magnético vai inchando até queimar a bobina. Então com esse ferro aqui, ele vai preencher o vácuo, o lugar que está o vácuo, e vai formar só um campo e tipo um ímã. E aqui ele não queima por causa desse ferro. O exemplo é quando você coloca uma panela com o óleo de soja. Se você não colocar nada para cozinhar, para fritar, aquele óleo vai aquecendo até pegar fogo. Ele é inflamável, ele incendeia. Se você colocar alguma coisa dentro, a temperatura do óleo vai transferir para o alimento que está ali fritando. A mesma coisa aqui, se ele estiver assim, sem nada no meio, ele vai formando um canto, vai esquentando até queimar a bobina. Então você coloca alguma coisa no meio do canto da bobina, um preenchimento de um ferro, no caso que é esse ferro aqui, que vai manter o campo magnético em equilíbrio. E vai formar um ímã puxando o êmbolo e fechando o contato. Desse jeito aqui. Fechando o contato e acionando o contator. Então esse é o contator de força, formado pelos seus contatos e a bobina. Contator de força, pessoal. A bobina dele é alimentada com 220 ou 110 volts para acionar o contator. Essa é a tensão que ele trabalha. Ok?